Lucas 4:38, deixando ele a sinagoga, ele foi para a casa de Simão, e a sogra de Simão achava-se enferma com uma febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Alguns pontos devemos considerar aqui. O primeiro é que Pedro seguia Jesus, frequentava a sinagoga com Jesus, caminhava com ele, e mesmo assim tinha alguém doente na sua casa. O primeiro ponto a se considerar, que até os mais piedosos homens de Deus sofrem, padecem, passam dificuldades, ficam doentes, ficam desempregados, o filho adoece, a esposa, o esposo. Até os mais piedosos homens de Deus passam por dificuldades. O fato de você caminhar com Jesus, andar com Ele, vir na sinagoga, frequentar culto, cantar, levantar as mãos, falar em línguas, ainda assim, alguém pode ficar doente, alguém pode ficar desempregado, alguém pode passar por dificuldade. O fato de você andar com Jesus não te exime, não te tira a possibilidade de passar por dificuldade. Só que nós temos uma segurança, irmão, é que quando a enfermidade chegar, quando o problema chegar, Jesus, que caminhava com Pedro, decidiu ir até a casa dele. Você que caminha com Jesus, você pode ter uma certeza, Ele nunca vai te deixar só nessa caminhada. Quando você tiver um problema lá na sua casa, quando você tiver um problema lá na sua família, quando você tiver um problema com você, você pode ter certeza que Jesus, Ele vai ao seu encontro. A maior segurança que a gente tem de caminhar com Jesus é que Ele sempre vai estar do nosso lado, sempre. Ele não vai livrar, às vezes, de passarmos por uma dificuldade, mas na dificuldade Ele vai chegar. Ele não livrou Daniel da cova, mas ele foi lá na cova fechar a boca dos leões. Ele não livrou os 3 jovens da fornalha, mas ele foi lá caminhar junto com eles. Então a gente passa, irmãos, por dificuldade. A gente enfrenta problemas. Pedro tinha um problema direto com um parente seu dentro da sua casa. A casa de Pedro estava doente. E quantos de nós, que a nossa casa, a nossa família, os nossos passam por dificuldades, ficam doentes, nossas famílias adoecem, às vezes o nosso ministério adoece, às vezes a nossa espiritualidade adoece, perdemos a vontade de congregar, perdemos a vontade de servir, perdemos a vontade de adorar, perdemos a vontade de vir à igreja, e a gente olha para nós e fala assim, até quando isso? Aí de repente Jesus diz o texto em Lucas capítulo 4, que nós lemos, no versículo 38, que Jesus ele deixa a sinagoga e vai para a casa de Pedro. Que privilégio! O Senhor, diante de tantas responsabilidades, diante de tantos compromissos, andando por todos os lugares, Ele simplesmente decidiu ir para a casa de Pedro. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que ele sai da sinagoga e entra dentro de uma casa. É importante a gente destacar esse trajeto, porque o Jesus da sinagoga é o Jesus da casa. O que ele fala na sinagoga, ele fala na casa. O que ele opera na sinagoga, ele opera na casa. Se a gente lê o texto que antecede a leitura que fizemos, a Bíblia fala que ele estava dentro de uma sinagoga e repreendeu um demônio que estava lá. Então veja, ele faz um milagre na sinagoga e agora está indo para uma casa também fazer milagre. A casa de Pedro estava conectada com a sinagoga. Tua casa é uma extensão da igreja. De novo, tua casa é uma extensão da igreja.
O Jesus adorado aqui tem que ser adorado lá também. O Jesus que cura aqui, Ele cura lá também. Os milagres que Ele faz aqui, Ele faz lá também. Ele não está limitado a um espaço, Ele não está limitado a um lugar. Ele é soberano, assentado no trono. Ele pode fazer tudo o que Ele bem entende. Agora você precisa crer que o Jesus que opera aqui, Ele anda com você. E quando você entrar na tua casa, Ele vai entrar com você. De novo, o Jesus que é adorado aqui, que caminha com você, Ele vai chegar na sua casa com você. Eu não sei quem está doente lá e qual é a dificuldade que você está enfrentando lá, mas o Deus que opera aqui também opera lá. Você precisa chamar Ele. Como é que Jesus foi para a casa de Pedro? Porque Pedro chamou ele, horas. Ele sabia de uma dificuldade. Ele entendia que estava passando por um problema. Então Pedro chama Jesus para estar na sua casa. A nossa casa precisa ser um ambiente de milagres. A nossa casa precisa ser um ambiente acolhedor, onde a presença de Deus possa estar à vontade. Nós não podemos criar um ambiente onde afugentamos a presença de Deus. Nós precisamos criar um ambiente doméstico, familiar, de culto, de louvor, de oração, de adoração, onde a presença de Deus esteja na nossa casa. Pedro chamou Jesus. Ele sai da sinagoga, diz o texto, e ele vai para a casa de Simão. Quando ele chega na casa de Simão, o texto fala que ele encontra enferma com uma febre muito alta a sogra dele. E uma coisa muito interessante que Lucas cita, e somente Lucas, não, Marcos também fala isso. O texto diz assim: e rogaram-lhe por ela. Veja, Pedro chama Jesus para ir até a sua casa, e quando Jesus, ele entra na casa de Pedro, imediatamente os que estavam lá, eu não sei se foi a mulher de Pedro, não sei se foi os amigos de Pedro, eu não sei se foi os discípulos que caminhavam com Pedro, não sei se foi André, irmão dele, só que o texto fala, rogaram-lhe por ela. Tinha intercessão naquela casa. Tinha intercessão naquela casa. Aleluia. Sua casa é um ambiente de intercessão? Porque se não for, é necessário ser. Porque Jesus, Ele habita num ambiente onde tem intercessões. A intercessão é o clamor direto a Deus por algo ou por alguém. Nós precisamos orar e fazer intercessões na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos orar em conjunto, ainda que você more sozinho ou sozinha, mas você precisa fazer intercessões dentro da sua casa. Você precisa se dispor, se levantar e orar e chamar Jesus, interceder por Ele dentro do ambiente. O Espírito Santo, quando eu estava lendo essa mensagem, Ele falou ao meu coração, tem muitas pessoas que o lar está doente, que a casa está doente, que a família está doente, que o casamento está doente, mas ele não intercede. Ele não busca, ele não clama, ele não se dispõe. É mais fácil largar do que interceder, né? É mais fácil trocar do que interceder e lutar por algo melhor, na parte de Deus dentro da casa. É mais fácil deixar para o médico resolver do que a gente pedir Jesus ter misericórdia. É mais fácil dar um remedinho, e eu não estou aqui falando contra remédio, pelo amor de Deus. Eu estou dentro de um contexto de você entender que a gente precisa estar buscando a Deus. Nós temos que nos expor, nós temos que rogar. Tinha uma pessoa doente, tinha uma pessoa acamada, mas tinha oração lá dentro. Tinha problema ali, tinha dificuldade ali, mas tinha intercessões ali dentro. A situação não estava fácil, a situação estava complicada, mas tinha intercessão ali dentro. Eu não estou dizendo que a tua vida é fácil, e nem estou dizendo que a sua vida vai se resolver da noite para o dia, mas não abra mão da oração, não abra mão do clamor, não abra mão da intercessão, porque é o Jesus do templo, é o Jesus da família, e Ele vai lá e ouve as suas orações. Aleluia, aleluia. Diga bem forte, eu não posso abrir mão. Não, mas diga mais forte, eu não posso abrir mão da oração. Aleluia.
rogaram-lhe por ela, intercederam por ela, clamaram por ela. E a Bíblia fala que naquele momento em que eles começam a orar, que eles começam a interceder em favor da sogra que estava doente, Lucas capítulo 4, 39 fala que Jesus se inclinou para ela. Só que tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Marcos 1,31, que fala exatamente a mesma história. Marcos 1,31, por favor. O texto diz, olha só o processo. Jesus sai da sinagoga, entra na casa, e quando ele chega, começaram a clamar por ela. Naquele momento que começaram a clamar por ela, e somente após o clamor deles, Marcos 1,31 fala que então aproximou-se Jesus. Antes de Jesus se inclinar para ela, Jesus se aproximou para ela. E isso faz toda a diferença, porque só a aproximação de Jesus já é suficiente para algo extraordinário acontecer. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Olha só, Lucas capítulo 9, 42. Eu estou falando do primeiro passo de Jesus. Quando clamaram para ele, Jesus, a sogra está doente. Ok, o texto fala em primeiro lugar que Jesus se aproximou. Essa aproximação de Jesus é fundamental para a história daquela mulher começar a mudar. Lucas 9, 42 diz o texto. E quando ele ia aproximando, quem? Jesus. Quando ele ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Preste atenção, um menino que estava possesso por um espírito demoníaco. O texto fala que o pai chegou para os discípulos e pediram para os discípulos orarem e repreender o demônio. Mas o texto diz que ninguém foi capaz de repreender o demônio. Deixa eu destacar isso. Ninguém foi capaz de repreender o demônio, mas Jesus só se aproximou. Aquilo que ninguém é capaz de fazer, só a presença dele é suficiente. Vou dizer de novo, aquilo que ninguém é capaz de fazer, só a presença dele é suficiente. É suficiente. O texto diz que ele se aproxima, e quando ele estava se aproximando do menino, o texto fala que o demônio que estava nele, jogou o menino no chão e começou a convulsionar. Veja, só ele se aproximando, Satanás já estava caindo, só ele se aproximando, Satanás já estava saindo, só ele se aproximando, a doença já está saindo, só a presença dele na tua casa é suficiente para pôr as coisas em ordem. E eu sinto a presença dele aqui hoje. O coração se alegra e a vida continua, não vai parar, porque a presença dele é poderosa para nos causar alegria. Então Jesus se aproxima da mulher. Agora sim, em Lucas 4,39 o texto fala que ele se inclina. Ele não só se aproximou, ele também se inclinou para ela. A expressão inclinar mostra o cuidado que Jesus tinha por aquela situação. Jesus não foi lá por ir, Jesus não estava se aproximando de passagem, Jesus se aproximou porque ele queria cuidar daquela situação. Jesus, quando se inclina para alguém, ele está mostrando o cuidado que ele tem por este alguém. Jesus, ele se importa com você, se importa com a sua casa, se importa com a sua família, se importa com o seu ministério, se importa com a sua situação, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele se inclina porque ele se importa conosco. O texto também diz, continuando, ele se aproximou, ele se inclinou, e o texto fala que ele tocou na mão dela, exatamente, não em Lucas, mas em Marcos, e tanto Marcos quanto Mateus também fala. Mateus capítulo 8, versículo 15, disse que Jesus tocou na mão dela. Lucas apenas fala que ele se inclinou para ela
e repreendeu a febre. Lucas omite esse detalhe. O texto disse que ele inclina e repreende a febre. Só que Mateus 8,15 fala que Jesus se aproxima e toca na mão dela. Mas qual a diferença, pastor? A diferença é que o toque de Jesus muda tudo. O toque de Jesus é totalmente diferente. O toque de Jesus muda qualquer circunstância. Veja só, Números capítulo 11, 23, o Senhor diz assim a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor, agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. Isaías 59, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, a mão do Todo-Poderoso está estendida, e quando ela se estende, algo acontece. Mateus capítulo 8, versículo 15, disse que Jesus toca nas mãos daquela mulher, e a febre a deixou, porque o toque de Jesus, ele é um toque curador. Mateus capítulo 8, versículo 3, disse que havia um leproso. A TV está desligada, meu filho, né? Mateus capítulo 8, versículo 3, diz que o leproso, ele chega diante de Jesus, pede por misericórdia, mas o texto fala que Jesus, estendendo a mão, tocou onde ninguém queria tocar, tocou onde todo mundo tinha medo de tocar, porque lepra é contagiosa. Se você toca na lepra, a lepra passa para você. Mas Jesus tocou no leproso e ele não ficou leproso, porque a santidade, a unção e a autoridade que estava na vida dele não foi contaminada pela lepra, foi a lepra que teve que sair diante da autoridade. Não é o teu problema que vai sucumbir Cristo, é Cristo que vai resolver teu problema. Não é o teu impossível que vai tirar Cristo do trono, é o trono de Cristo que vai se mover em direção ao seu impossível. Ele, através do toque, é poderoso para curar. Veja só Marcos 7, Marcos capítulo 7, falar de Jesus é bom demais, né, irmão? Marcos capítulo 7, versículo 32. Eu estou falando do toque dele agora. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Estranho, né? Coincidência, será? Por que que trouxeram um surdo e que tinha dificuldade na fala? E por que que trouxeram para ele para que impusesse as mãos? Porque eles sabiam que quando Jesus tocava em alguém tinha uma coisa diferente. Tirando ele à parte, colocou os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Olha que coisa poderosa, gente. Quando Jesus toca, não há prisão que resista. Quando Jesus toca, aquilo que tinha dificuldade torna-se perfeito. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, gente, mas no toque dele tem perfeição. Eu estou falando de um toque onde aquilo que está difícil passa a ser perfeito, onde aquilo que está preso passa a se desfazer. Há prisões espirituais que serão desfeitas pela presença e pelo toque de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sinto Ele nesta palavra aqui agora. Se você crê, amém. Se você não crê, pode ficar de mão baixada. Levante a mão, por favor. As prisões espirituais que estão prendendo o seu relacionamento, que estão prendendo a sua casa. Prisões espirituais que estão tirando o seu ânimo de vir para a igreja, que estão tirando a sua convicção na palavra. Muitas vezes rouba o seu tempo e você nem tempo tem para as escrituras, não tem tempo para orar. São prisões espirituais que às vezes você acha que é normal. Continue um pouquinho com a sua mão levantada, porque Deus está nesta casa e tem uma palavra de ordem, de soltura aqui agora. É na autoridade do nome de Jesus que este toque redentor, que este toque libertador e curador vai de encontro a você agora.
vai de encontro à sua casa agora, vai de encontro aos seus agora, e que toda prisão espiritual se desfaça agora, e que aquilo que está preso seja liberto, aquilo que está difícil seja perfeito, porque o que Ele faz é perfeito, diz o Senhor. Orabas, queremai, orovas, tecova, narabas, o alabassuri bicanda, aramachore becanda, aralabas. Ah, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, que haja liberdade, que haja graça liberada sobre as nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus 20, 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, compaixão é um sentimento de alguém por alguém, é o sentimento dele por você, é o sentimento dele pela sua casa, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Ele vai libertar os seus para eles seguirem ele, ele vai desprender os seus para eles servirem ele, ele vai tirá-los da prisão, para que eles libertos glorifiquem e sirvam a Jesus, sirvam a Jesus. Lucas 7,14, e chegando, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, até digo, levanta. E o defunto se assentou e começou a falar: eu não sei o que morreu na tua casa, mas levanta, porque o toque dele tem poder. Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus aqui, a presença dele está entre nós. Então Jesus se aproxima, a presença dele é fundamental, ele se inclina porque se importa, e ele toca, porque através do seu toque, algo novo acontece. Agora, chega o momento em que ele repreende a doença. Lucas 4,39 fala que Jesus, ele com a sua palavra, ele repreende a doença. Veja, presença, toque e palavra. Presença, toque e palavra. Repita essas três expressões, por favor. Primeiro, presença, toque e palavra. Você precisa dessas três coisas na sua vida: a presença dele, o toque dele e a palavra dele. Repreendeu a febre, porque a palavra dele tem poder. Jesus, ele repreendia as doenças pelo poder da sua palavra. Mateus capítulo 8,16, 8,16 de Mateus. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Cura e expulsão de demônios, só com a sua palavra. Ele, que é o verbo, a palavra, usa a palavra para repreender os demônios. Ele, que é o verbo, a palavra, usa a palavra para repreender doenças. Uma única palavra de Jesus é suficiente para trazer a calmaria que a gente precisa, e todos os espíritos, eles não subsistem diante da palavra do Senhor. Isaías 14:27, parte A: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Se ele disse, está dito. Se ele falou, está falado. Ninguém pode invalidar a palavra do Senhor. Uma única palavra é fundamental para mudar as circunstâncias. Chegou um homem para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente.
E ele disse: eu vou lá, nem precisa ir. Nem precisa ir. Mas por que não? Porque eu creio que com uma palavra sua, uma palavra sua, meu servo vai sarar. Eu sou homem de autoridade, eu sei a autoridade que tem numa palavra. Então eu acredito que se o Senhor falar, está falado. Meu Deus do céu, Jesus olhou para aquele povo e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Por quê? Porque quem crê e sabe da palavra que Deus tem, não fica preocupado, não fica com medo, porque a palavra dele é suficiente. E uma palavra liberada, o céu se abre, o inferno treme, a morte recua, os demônios recuam, as doenças recuam. Pelo poder da palavra do Senhor, pela palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Marcos 4:39, Jesus percebeu um vendaval estranho acontecendo naquele dia, ou naquela noite. Diz o texto que ele, com uma só palavra, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. A palavra dele traz bonança, a palavra dele traz tranquilidade, a palavra dele ordena e cai por terra o mal, a palavra dele ninguém invalida, a palavra dele é suficiente. Ele repreendeu a febre, e a febre a deixou. E eu concluo a mensagem mostrando o que esta mulher agora faz por Cristo. Até aqui fizeram por ela, a partir daqui ela faz por ele. Pegou isso? Até aqui fizeram por ela, clamaram por ela, ele foi até ela. Agora a partir daqui é ela que faz algo por ele. O que você tem feito para ele? Ou você é do time que só espera que façam por você? Porque tem esses do time do só vem a mim. Mas tem os do time que o que eu posso fazer, Senhor, para retribuir o que o Senhor já fez por mim? O texto fala que quando a febre deixa, logo, não foi amanhã nem depois, foi logo. Porque tem gente que mesmo com a presença, mesmo com o toque e mesmo com a palavra, ainda insiste em ficar deitado, ainda insiste em ficar do mesmo jeito, ainda insiste em não se levantar. Se você tem a palavra, se você tem o toque, se você tem a presença, levante-se logo. Levante-se logo. Cutuca esse irmão do sua direita, levanta logo. Levanta logo. Levanta logo, levanta logo. Essa palavra é profética para alguém. Levanta logo, levanta logo. Levanta logo. Se vitimizar não é o caminho, viu? Se vitimizar não é a opção. A presença dele está aqui na sua casa para você se levantar logo. Ele tocou em você para você se levantar logo. A palavra foi liberada e a palavra é esta: levante-se logo. Não é para levantar devagar, porque o que ele fez foi coisa grande. Então levanta logo. Não é para pedir prazo, é para levantar logo. Não é para pensar, é para levantar logo. Ah, meu Deus. Permita-me insistir, porque o Espírito fala ao meu coração. Tem gente que parece que tem comichão no ouvido e não ouve. Então que esta palavra tire os comichões do seu ouvido, que esta palavra faça acender teu coração. E assim diz esta palavra: levanta logo, porque a obra que eu tenho é urgente contigo. Filho do homem, levanta
resplandece, porque a minha glória vem nascendo sobre ti. Tem uma glória que está nascendo aqui hoje. Quem entende essa palavra, levante as mãos. Tem uma glória de Deus nascendo aqui agora. Tem uma glória resplandecendo aqui agora. Haverá uma glória no seu casamento. Haverá uma glória na sua família. Haverá uma glória no meio do teu ministério. Mas você precisa se levantar. Você não pode aceitar ficar do jeito que está. Se levante, porque a glória vem nascendo sobre ti. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, diga nós, não, diga nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós, diga nós nos levantaremos e estaremos de pé. De pé. Levanta logo, fica de pé logo, porque a glória vem nascendo logo, porque aquilo que Ele vai fazer é logo, não é para amanhã, é para já. Levanta logo, porque a glória vai nascendo sobre nós. Ele se levantou logo, passando a servi-los. Glória a Deus. O que impedia aquela mulher de servir, já não impedia mais. Eu não sei o que está te impedindo de servir, mas se você se levantar logo, aquilo que te prende, não te prenderá mais. Até porque prisões foram quebradas aqui. Guilhões foram quebrados aqui. Estou falando em um ambiente profético aqui, irmãos. O Espírito está entrando na sua casa, está desfazendo barreiras, porque Ele tem pressa. Levanta logo. Não fica olhando para a cama, não. Não fica olhando para o tempo, não. Não fica olhando para a dificuldade, não. Levanta logo, vai servir, vai servir, vai servir, vai servir. Ah, pastor, eu não sirvo porque, chega de porquê, levanta logo, vai servir, vai servir. Você era doente, já não é mais. Você já era para estar morto, não está. Você já era para ter partido e não partiu, então vai servir, vai servir. Ele te levantou logo para você servir logo. Ele te levantou logo para você ser útil logo. Essa mulher se levantou e passou a servir. E ao pôr do sol, versículo 40, do capítulo 4 de Lucas, os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curando, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele porém os repreendia para que não falasse, porque sabia ser ele o Cristo. Onde foi que aconteceu tudo isso aqui? Na casa de Pedro. Veja só, Jesus ele foi lá na casa de Pedro para fazer um milagre, fez vários. Está aí ainda? Você está aí ainda? Jesus ele entrou na casa de Pedro para fazer quantos milagres? Ele fez vários. Você acha que ele vai fazer um? Ele vai fazer vários. Você acha que ele vai lá só para fazer aquilo? Ele resolve tudo. Tudo no lugar. Nada fora. Tudo ele é poderoso para fazer. Essa mulher se levanta, passa a servi-los, enquanto que a casa de Pedro virou um ambiente de milagres. Eu creio no que eu estou pregando. Sua casa vai virar um ambiente de milagres. Se prepara. É só para quem crê. Se prepara, porque vai gente doente lá. Se prepara, porque vai gente endemoniado lá.
Mas fique em paz, porque o seu Deus é contigo. Ele vai libertar só com o poder da palavra. Se prepara que vai gente necessitada lá, e sua casa será um ambiente de milagres. Quem recebe essa palavra? Quem recebe, fique de pé. Se você entendeu essa palavra, diga: Jesus, eu quero. Não diga: Jesus, eu quero que a minha casa seja um ambiente de milagres, não apenas para os meus. Não, fala mais forte. Não apenas para os meus, mas para todos os necessitados. Me ajuda a ajudar alguém. Me levanta logo, porque eu quero servir, porque eu quero